Mais polêmica em relação à cobrança por despacho de bagagens em voos nacionais. O Tribunal de Contas da União considera a cobrança favorável ao consumidor. Pois é, já o PROCON e a Ordem dos Advogados do Brasil e os passageiros consideram prejudicial o pagamento pelo despacho de malas, já que a contrapartida, que seria a redução dos valores das passagens, nunca aconteceu. Eliandro se adequou à regra atual. Para não pagar pela mala despachada pelo bagageiro do avião, ele comprou e usa uma menor, de 10 quilos, para levá-la como bagagem de mão, sobre as poltronas. Mas ele não entende por que passageiros brasileiros são obrigados a pagar pelas bagagens transportadas nas aeronaves. Eu particularmente não concordo, porque até um tempo atrás eu trabalhava numa multinacional, a gente viajava semanalmente ou mensalmente. Nunca foi cobrado até 23 quilos. Em março de 2017, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, publicou a Resolução 400. Ela diz: as companhias aéreas podem cobrar por qualquer mala, independente do peso, que for transportada no bagageiro do avião. Antes, a mala de 23 quilos era despachada gratuitamente. A cobrança da bagagem foi autorizada pela ANAC para as companhias aéreas baratearem o preço das passagens, o que na prática não ocorreu, como lembram José e Pedro. O acordo seria cobrar a bagagem e reduzir o preço da passagem. Mas infelizmente uma coisa aconteceu, a outra não. Se tivessem baixado o preço das passagens, seria ótimo, né? Só que estão cobrando as passagens é a mesma coisa e cobrando as bagagens um preço maior ainda, né? Então a gente está pagando em dobro aí. A medida da ANAC foi analisada pelo Tribunal de Contas da União. O TCU entende que a cobrança pelo despacho de bagagens tende a ser favorável ao consumidor. Já o PROCON Mato Grosso discorda. O superintendente do órgão lembra: a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação civil pública na Justiça questionando a cobrança de bagagens em viagens aéreas, porque a Resolução 400 da ANAC tira direitos do consumidor. Antes, o consumidor, quando ele comprava uma passagem, ele poderia despachar uma bagagem até 23 quilos, além dos pertences de mão e bagagem de mão até 5 quilos que ele levava junto na cabine da aeronave. Hoje, a resolução, ela tirou isso. Ou seja, se você quiser despachar qualquer volume, você vai ter que pagar. Ah, mas eu viajei e não paguei. Mas aí foi opção da empresa não te cobrar, tá? Mas ela tem o direito de te cobrar. E é isso que nós estamos contra. Ou seja, a resolução, ela dá o direito, ela colocou todo o direito que o consumidor tinha na mão da empresa. Ou seja, o consumidor ficou sem opção. Os serviços aeroportuários é um dos setores da economia que estão mais globalizados. Só que no caso de viagens aéreas internacionais, as companhias não cobram pelas bagagens despachadas pelos bagageiros. Cláudio, a esposa e os 2 filhos moram no Japão e estavam de férias em Mato Grosso. Eles despacharam 8 malas, além da bagagem de mão, e não pagaram nada, por ser uma viagem internacional. A família foi surpreendida com a cobrança de malas em voos brasileiros. A gente não sabia, né? Porque a gente veio do Japão, né? Então a gente dessa taxa aí não estava sabendo, né? E aí, quanto que vocês pagaram entre aqui e São Paulo, por exemplo? Ah, já está incluso. Já comprou até em Cuiabá já. Se fosse pagar... Acho que seria uma nota, né?